Eu vou te esperar aonde quer que eu vá. Seja muito bem-vindo, senhor, senhorita, senhoras e senhores, como diz o meu grande amigo Fernando Anitelli, tá certo? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma aula de física. E hoje a aula vai ser de elétrica, mais precisamente campo elétrico aqui, tá certo? Física 2, aula 7 e 8, parte 1. Nós teremos duas ou até mesmo três partes dessa aula, depende de como ela vai se estender aí, tá certo? Porque é um tema muito grande e a gente tem que aprender bastante a entender todo esse conceito de campo elétrico. Nós trabalharemos campo elétrico uniforme, tá certo? Quando o seu módulo, a sua direção e o sentido, eles são iguais, tá certo? Trabalharemos também o lançamento oblíquo de cargas pontiformes num campo elétrico uniforme, tá certo? O lançamento oblíquo de cargas elétricas pontiformes num campo elétrico uniforme e posteriormente nós vamos resolver bastante exercícios aí, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Sandro, aqui da Luz, Câmera e Aprovação, tá certo? Mais conhecido como LCA. Então vamos lá, o que é campo elétrico uniforme? No campo elétrico uniforme não há movimento de cargas, tá certo? Primeiro eu vou explicar aqui alguns conceitos aqui então. Campo elétrico uniforme. Vamos lá então aqui no campo elétrico no condutor em equilíbrio eletrostático. Condutor em equilíbrio eletrostático. Tá certo? Abreviei aquele teminha ali. Eletrostático. Tá certo? Não há movimento de cargas. Então, primeiro tópicozinho aqui, não há movimentos de cargas. Tá certo? A não ser por agitação térmica. Lembrando lá da aula de física da frente 3, na qual nós estudamos essa questão de agitação térmica. A temperatura ela é dada pela vibração das partículas. Beleza? Então vamos lá. Então nós não temos uma movimentação de cargas. Não há movimentação de cargas. A não ser, né? Não ser por agitação térmica. Não há movimentação de cargas, a não ser por agitação térmica. Campo elétrico no interior do condutor em equilíbrio, ele é nulo. Então, olha só, eu vou fazer E, que significa campo elétrico, tá certo? Quando eu fizer com essa setinha, indica que é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela precisa ter um módulo, mas não só um módulo, uma direção e sentido. Qual que é a diferença, professor, de uma grandeza vetorial para uma grandeza não vetorial? Né? Por exemplo, quanto de dinheiro você tem? Você tem 10 reais, mais 10 reais para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, perceba que essas grandezas não vetoriais, que horas são? Agora são 10 horas. Beleza? O máximo que precisa saber é 10 horas da noite, 10 horas da manhã. Né? Mas não precisa saber essa questão de vetores, a sua direção. Então, numa grandeza vetorial, é muito importante também a sua direção, tá certo? Campo elétrico interno, ele é igual a nulo. Campo elétrico interno, ele é nulo. Nós já vamos mostrar por que o campo elétrico interno ele é nulo. Inclusive, a gaiola de Faraday ela é muito importante nisso daí. Cargas, elas acumulam-se nas pontas, tá certo? Vou escrever aqui, cargas acumulam-se nas pontas. Acumulam-se nas pontas. Nas pontas. A luz aqui deu uma caída, né? Então vamos tentar ir com essa iluminação aqui mesmo. Tá, as cargas elas acumulam-se nas pontas. Por que isso? Em corpos que eles não são esféricos, nós teremos um acúmulo das cargas nas pontas, tá certo? E esse fenômeno ele é conhecido como efeito de pontas. Quer ver um exemplo? Por exemplo, assim, se nós tivéssemos um desenho mais ou menos desse jeito aqui. Aonde nós teríamos maior acúmulo de cargas? Aqui nas pontas, beleza? E lembrando que as cargas elas se distribuem-se pela sua superfície. Distribui-se na sua superfície. Não temos cargas internas, tá certo? No seu volume. Nós temos cargas distribuídas na sua superfície. Beleza? Então nós temos um acúmulo de cargas nas pontas, beleza? Então vamos lá. Campo elétrico na superfície, ele não é nulo. Então olha só que interessante. Nós fazendo aqui um desenho, né, que nós vamos trabalhar bastante com cargas pontiformes, que era considerada como se ela fosse um pontinho ali, tá certo? Isso aqui é um corpo esférico. Nós teremos que o campo interno, ele é nulo, tá certo? Vou fazer o int aqui, ele é nulo. Porém, nós teremos um campo, tá certo?
nós teremos um campo aqui na sua superfície que não é nulo, tá certo? Então isso daí é muito importante. Beleza? Vamos trabalhar agora aqui com a indução eletrostática. Indução eletrostática. Indução eletrostática. O que a indução eletrostática ela nos vai falar? Nós teremos um corpo indutor e um corpo induzido. Tá certo? Esse corpo indutor vamos colocá-lo com carga positiva. Vai, carga positiva. E esse corpo aqui ele vai ter uma distribuição de cargas. Então nós temos um corpo indutor de carga positiva, nós temos um corpo induzido de carga nula, tá certo? Ele é um corpo neutro, Lembrando que meu campo interno ele é nulo, tá certo? Meu campo interno ele é nulo. E observe que nós teremos alguns campos aqui, nós já vamos mostrar por que o campo interno ele é nulo. Olha só que interessante. Vamos chamar o indutor de A e o induzido de B, tá? Para a gente mostrar por que ele vai dar zero, olha só que interessante. Como foi estudado nas aulas anteriores, nós temos que um campo gerado por cargas positivas diverge deles. E um campo gerado por cargas negativas converge para ele. Então, olha só que bacana. Vamos pegar aqui essas cargas negativas. Cargas negativas, o campo converge para eles. Então, nós teremos aqui um campo gerado por B. Olha só. Campo gerado pelo próprio internamente aqui, olha só. Nós temos as cargas positivas que divergem, tá certo? Que divergem. E essas próprias cargas negativas se convergem. Olha só, então, e o indutor ele vai gerar um campo também que vai divergir. Tá certo? Esse é o nosso campo de A. Tá certo? Olha só, o campo gerado por A, o campo gerado por B, e isso faz com que se anulem. Portanto, o campo interno ele acaba sendo nulo. Então, o campo no seu interior ele acaba sendo neutro aí. O campo A, né? O campo A e o campo B em seu interior, eles acabam anulando-se. Assim, o campo elétrico interno... Mas, professor, quais são os tipos de campo? Isso é muito importante. Nós temos o campo gravitacional, temos o campo elétrico e temos também o campo magnético aí. Tá certo? São 3 tipos aí de campos de grandezas que a gente vai estudar ao longo do nosso curso. Frente 2, nós vamos se concentrar muito em campo elétrico e campo magnético nas nossas próximas aulas aí. Cargas induzidas. Essas cargas induzidas aqui, olha só. Beleza? Elas garantem a neutralidade. Olha só. Elas garantem essa condição de equilíbrio eletrostático. Porque o que é uma condição de equilíbrio eletrostático? Não há movimento de cargas. Por isso que na eletrostática nós estudamos as cargas, elas paradinhas ali. Até uma distribuição de cargas, mas as cargas, os elétrons, eles estão parados ali. Beleza? Já na eletrodinâmica, quando a gente tem a corrente elétrica, aí são as cargas em movimento, que inclusive é a própria corrente elétrica, tá certo? Da qual a sua unidade de medida seria o ampere. Cargas induzidas garantem então a condição de equilíbrio eletrostático. O campo no interior aqui, então, ele vai ser nulo aí. Tá certo? Então o campo interno ele é nulo. Gaiola de Faraday, ela demonstra isso daí. Como que seria a gaiola de Faraday, professor? Vou desenhar aqui em cima. Vamos pegar aqui um pêndulo. Chance. E aqui nós temos um induzido. Beleza? Então aqui nós teríamos aqui linhas negativas. Aqui cheio de cargas positivas. Beleza? Isso no primeiro momento. No segundo momento, olha só o que acontece. Se eu colocar uma gaiola, o meu pêndulo que está aqui dentro, essa bolinha ela fica para baixo. Mesmo na presença do induzido. Mesmo na presença do indutor. Perdão, do induzido não. Mesmo na presença do indutor. Por quê? Lembra que o campo interno ele é nulo? O campo interno ele é nulo. E as cargas elas distribuem-se na sua superfície, acumulando-se nas pontas. Beleza? Então, nós temos um campo na superfície da gaiola, porém, o campo interno ele acaba sendo nulo aí. Beleza? Campo elétrico. Eu estou dando uma corrida nessas introduções porque até agora nós não trabalhamos com fórmula, é muito conceitual e nas provas isso é importante, porém, muito importante é você saber trabalhar com as fórmulas. Que momento que eu vou utilizar essa fórmula de força, essa fórmula de aceleração, como que é esse contexto, beleza? Por isso que eu estou dando uma corridinha aqui, gente. Tá bom? Vamos lá. Campo elétrico em condutor esférico. Vamos escrever aqui. Campo elétrico em condutor esférico. Tá certo? Campo elétrico
em condutor esférico. CE, condutor esférico. Φ-CE, condutor esférico. Cargas, elas distribuem-se uniformemente, tá certo? Por que no condutor esférico ela vai se distribuir uniformemente? Porque não tem reentrâncias, não tem pontas. Então, elas distribuem-se uniformemente na sua superfície externa. Beleza? Distribuem-se uniformemente na sua superfície externa. Superfície uniformemente eletrizada, tá certo? Então, nós teremos aqui, olha só. Campo interno, ele é igual a nulo. Tá certo? O campo do seu interior ele é nulo. O vetor campo elétrico ele é perpendicular em relação à superfície. Então nós teremos aqui, olha só, ele é um corpo esférico, né? Campo elétrico em corpo esférico, olha só, ele é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. No caso, vamos dizer que ele fosse positivo, né? Então nós teríamos um campo perpendicular aqui, beleza? Perpendicular à superfície de contato. Condutor esférico, então, você observa que ele é perpendicular ou normal, tá certo? A sua superfície e as cargas distribuem-se homogeneamente na sua superfície. Então, aqui, por exemplo, tivesse um positivo, aqui teria um positivo, aqui teria um positivo, aqui teria um positivo. Não, aqui está tudo positivo, aqui tem pouquinhos positivos. Não, fica homogeneamente distribuído aí. Agora vem algumas formas que eu acho muito interessante, que é o seguinte, nós trabalharemos com campo, tá certo? Como nós estamos trabalhando com um condutor esférico, faz sentido dizer que ele possui um raio. Um raio. Olha só, nós temos que o campo interno, ele é sempre nulo. Campo interno, ele vai ser sempre nulo. O campo superficial, como? Mas não falei para vocês que as cargas elas distribuem-se na sua superfície? Sim, então nós teremos um campo superficial. Campo superficial ele é dado pela fórmula meia constante eletrostática vezes Q em módulo, tá? Dividida por R ao quadrado, ou seja, carga fonte dividida por R ao quadrado. E o nosso campo próximo, vou colocar aqui essa setinha para indicar que é uma grandeza vetorial, tá certo? E um campo elétrico próximo, como que a gente consegue ter aí? Porque senão acaba confundindo com uma grandeza escalar, né? E é uma grandeza vetorial. Por exemplo, já a energia, o conceito de energia, que vai ser as próximas aulas, nós estaremos trabalhando isso, inclusive em mecânica, em dinâmica, a gente trabalha muito isso daí, nesse conceito de energia potencial gravitacional, energia cinética, aí é uma grandeza escalar, facilita muito os nossos cálculos. Mas vamos lá. Já o campo próximo, ele é dado por K, Q sobre R ao quadrado. Portanto, esses três pontinhos significam, portanto, o nosso campo próximo, ele é igual a 2 vezes o campo superficial, beleza? Portanto, o nosso campo próximo, bem próximo, tá certo, do nosso condutor esférico, ele é dado pela fórmula Kq sobre R ao quadrado, e ele equivale a 2 vezes o nosso campo superficial aí, beleza? Alguma dúvida até agora? Acredito eu que não. Qualquer coisa você volta um pouquinho o vídeo, pega a síntese, coloca numa reprodução um pouco mais lenta ou mais rápida, não sei aí, né? Vai do seu interesse. Geralmente os vídeos a gente faz num intervalo de tempo de no máximo 20 minutos, 23 minutos estourando aí, tá certo? Daí a gente faz uma continuidade aí para a segunda parte, tá bom? Consideramos então como se a carga ela estivesse concentrada em seu centro, tá certo? A gente considera como se a carga estivesse concentrada em seu centro. Por um exemplo. Como assim, professor? Vamos dizer que o raio aqui, ele tivesse 2 metros. O raio, ele tem 2 metros. E eu estou com uma carga que ela está próxima. Beleza? Uma carga próxima. Eu vou utilizar essa fórmula aqui. O campo elétrico próximo é dado por Kq sobre R ao quadrado. Ou seja, eu considero como se a minha carga estivesse totalmente concentrada em seu centro. Agora, professor, e o campo? A forma do campo elétrico normal é Kq sobre D ao quadrado. E essa distância, ela leva em consideração como se estivesse no centro. Por exemplo, aqui num ponto P, e o P está a 1 metro da sua superfície. Então, não é simplesmente a distância de 1 metro, mas sim a distância de 3 metros, porque eu tenho 2 metros de raio mais 1 metro da minha distância, beleza? Então, acho que os senhores conseguem entender. Essas fórmulas nós vamos trabalhar bastante com relação a corpos esféricos. Qual que é o campo elétrico próximo à sua superfície? Qual que é o campo elétrico interno?
tá certo? Então é sempre pra gente ir trabalhando com isso daí, ok? De boa na lagoa, tranquilo no mamilo, é nóis que é heróis, tá certo? Eu fico olhando um pouquinho pra baixo, que é pra eu ver as anotações, pra gente não se perder e para não perdermos tempo, porque a palavra aqui é produtividade, tá certo? À medida que a distância, olha só, perceba que campo e distância são grandezas inversamente proporcionais. Então, à medida que você aumenta a distância, o que você vai ter? Você vai ter uma redução do seu campo elétrico, tá certo? À medida que aumenta a distância, diminui-se aí o campo eletrostático, tá certo? E numa grandeza, numa diferença do tipo, por exemplo, a minha distância, ela dobrou, por exemplo, ela dobrou, o meu campo elétrico ele cai para 1/4. Por quê? Observe que E vezes D ao quadrado, então são grandezas inversamente proporcionais, mas o campo elétrico ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então se a distância aumentou 2 vezes, o campo elétrico ele caiu para 1/4, beleza? Então elas são grandezas inversamente proporcionais aí. Como que eu decoro, professor, essa questão de inversamente proporcionais? Campo elétrico e distância. Lembra-se da pressão e do volume, que nós estamos estudando gases aí, tá certo? No caso aí na relação isotérmica, tá bom? Dito isso, vamos lá, vamos continuar aqui então. Vamos pegar um exercíciozinho agora aqui, vou ler um exercício, olha só. Nós temos uma carga, então à medida que a distância aumenta, nós temos uma redução do campo elétrico, tá certo? O exercíciozinho aqui, eu vou pegar aqui no meu book. Isso, very good. Um exemplo, tá? Nós vamos fazer junto esse exemplo aqui. Você vai ter uma partícula, um corpo, né? Um condutor esférico de raio igual a 1 metro. O raio dele vai ser igual a 1 metro, beleza? Nós teremos também aí um ponto, vamos ver aqui como é que tá aqui. Isso, uma carga elétrica pontiforme de 1 microcoulomb. Tá uma distância, tá certo? Então nós teremos aqui o raio de 1 metro. Vou ler aqui melhor. É dada uma esfera condutora de raio de 1 metro, eletrizada e situada no vácuo. Se ela está situada no vácuo, eu já sei que a minha constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, tá certo? Não preciso colocar a unidade disso daqui, newtons vezes por centímetro, metro ao quadrado. Acredito que seria essa o valor da constante eletrostática aí, né? Ou newton por coulomb, enfim. Isso, muito bem. Então nós temos esse valor aí, tá certo? Ela tem um raio de 1 metro, eletrizada e situada no vácuo. Em um ponto P, a distância, então ela teria aqui um raio. Em um ponto P, a 3 metros do centro, tá certo? Um ponto P a 3 metros do centro, ou seja, daqui até aqui nós temos 2 metros, daqui até aqui nós temos 1 metro, beleza? Em um ponto P a 3 metros do centro da esfera, o campo elétrico tem uma intensidade, campo elétrico em P, tem uma intensidade de 9 vezes 10 a menos 3 newton por coulomb. 9 vezes 10 a menos 3 newtons por coulomb. Questão A. O que ele quer saber na A? Aqui, vamos ver. No A, ele quer saber a carga elétrica Q, distribuída pela superfície da esfera. Então ele quer saber a carga. Quanto que vale essa carga aqui? Bem, nós temos aqui alguns dados, tá certo? Ele quer saber a sua carga. Então o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar essa formulazinha aqui. Perceba que ele me deu um campo elétrico no ponto P. Ele não me deu um campo elétrico próximo ou na superfície, tá bom? Então nós teremos o quê? Campo elétrico é igual a KQ sobre D ao quadrado. Então isso daqui vai ser o seguinte, 9 vezes 10 a menos 3 é igual a 9 vezes 10 a nona. Essa é uma constante elétrica no vácuo, né? Eletrostática no vácuo. Vezes Q, que é o que nós queremos saber, pela minha distância ao quadrado, que é 3. Então vai dar 9. Tranquilo? Então isso aqui corta. Portanto, carga ele é igual a 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a 9. Isso daqui vai dar 9 vezes 10 a menos 12 coulombs. Tá? 9 vezes 10 a menos 12 coulomb. Beleza? Essa foi a questão A. Questão B. A intensidade do campo elétrico em um ponto na superfície. Qual que é o campo elétrico na sua superfície? Vamos aqui para ver. Então, o campo elétrico
superficial, campo elétrico superficial. Nós vamos utilizar essa formulazinha aqui. Então vamos lá. A gente vai chegar no valor, divide por 2. Tranquilo? 9 vezes 10 a nona, vezes que nós encontramos, que é 9 vezes 10 a menos 12, dividido pelo raio ao quadrado, que é 1. Então 1 vezes 1 vai dar 1. Tranquilo? Então meu campo superficial, ele é igual a 81 vezes 10 a menos 3. Só que como é superficial, ele é dividido por 2. Então eu divido isso daqui por 2. Logo o meu campo superficial, ele é igual a 4,05 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Daria 40,5. Tá certo? Vezes 10 a menos 3. Jogo para cá, fica 4,05 vezes 10 a menos 2. Beleza? E ele quer saber a intensidade do campo elétrico num ponto muito próximo à sua superfície. Olha só, o campo próximo, ele não é 2 vezes o campo superficial? Então, se era 4,05 vezes 10 a menos 2, eu multiplico por 2, que vai dar 8, opa, perdão, ficou feio demais. Vai dar 8,1 vezes 10 a menos 2 newtons por coulomb. Aqui eu não tinha colocado a unidade, mas é muito importante você colocar a unidade. É o campo que, né? Se fosse aqui, por exemplo, um campo gravitacional, daria newton só, não daria newtons por coulomb. Né? Então é muito importante você colocar aí a unidade que você encontrou. Tranquilo? Então eu vou dar uma pausinha aqui nesse vídeo rapidinho, tá certo? A gente já volta. Se liga só. Beleza, então vamos lá, olha só. Já estamos finalizando aqui. Campo elétrico uniforme. Mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos. Como que a gente representa? Por retas paralelas igualmente espaçadas, então eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. E surge uma pergunta. Qual a distribuição de cargas, qual a distribuição de cargas capaz de gerar um campo elétrico uniforme? Porque olha só, uma distribuição de cargas ela poderia gerar um campo superficial, só que à medida que a minha distância variava, o meu campo também variava. Mas que distribuição de cargas é capaz de gerar um campo elétrico uniforme, beleza? Isso vai ser para a parte 2 do nosso vídeo. Por isso, muito obrigado, valeu, é nóis, fui!